Além do acompanhamento pré-natal, gestantes que passam pelo Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu podem tirar dúvidas sobre o momento do parto. As futuras mamães participam de rodas de conversa organizadas por alunos dos cursos de enfermagem e medicina e ganham mais confiança para o início da nova fase. No estúdio, recebemos o professor do curso de administração da Unesp em Tupã, Renato Dias Batista. Ele vem falar de terceirização nas atividades fim das empresas. Unesp Notícias desta segunda-feira, 10 de setembro, está começando. Boa noite. Oferecer informações confiáveis e tranquilizar as futuras mamães. Esse tem sido o trabalho de um projeto de extensão da Unesp em Botucatu, que conta com a participação de alunos de enfermagem e medicina. Uma a uma, as mulheres vão se apresentando. Meu nome é Érica, estou de 36 semanas, é a terceira gestação. É assim há 2 anos a rotina às segundas-feiras no ambulatório de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas, na Unesp em Botucatu. Enquanto aguardam atendimento médico, gestantes e acompanhantes participam do Papo de Parto, projeto de extensão ligado ao curso de enfermagem. E como o próprio nome diz, o motivo do encontro é um só: discutir a gravidez. Toda semana nós estamos convidando, porque toda semana é um assunto diferente, porque nós trabalhamos as demandas que vêm delas, né? As dúvidas que são abordadas no grupo de hoje não são as mesmas dúvidas que vão ser provavelmente abordadas na segunda-feira que vem. Então nós trabalhamos isso semanalmente. Então elas podem participar quantas vezes elas quiserem. Foi o caso da Érica. Com 36 semanas de gestação e à espera da terceira filha, a cabeleireira tirou dúvidas sobre um dos maiores medos que enfrenta. Meu medo agora é a hipertensão mesmo, que eu sou hipertensa há 6 anos e nas outras gestações eu não tive isso. Paula estava no hospital para o primeiro dia de consulta médica do novo bebezinho que está a caminho. Antes de avaliar como anda a saúde do terceiro filho, a técnica de enfermagem aproveitou a roda de conversa para compartilhar as vivências e as inseguranças da maternidade. Foi muito bom a gente ficar trocando experiência, né? A gente poder conversar, cada uma ter uma dúvida, tirar dúvidas, né? Porque eu também tinha dúvidas, as meninas também tinham. Então foi bom a gente trocar uma experiência, poder conversar, cada uma ter uma visão do que é o parto normal, do que é a cesárea. Foi muito bom. 27 alunos de enfermagem e medicina também fazem parte do projeto. Toda semana, eles se revezam em pequenos grupos para ajudar na orientação das mães. Além de tirar dúvidas, o objetivo do grupo é trazer informações que reforcem o papel de protagonista da mulher sobre o processo de desenvolvimento e nascimento dos filhos. Elas perguntam coisas, vou dar alguns exemplos. Se é normal ter dilatação antes de começar a ter contrações, ou como que vai ser essa dor, principalmente as que vão ser mães pela primeira vez, né? Elas perguntam muito, vai doer, quanto tempo eu vou sentir essa dor? Elas perguntam se é normal ter relação sexual, se pode ter relações sexuais no finalzinho da gestação. Então é mais essas dúvidas assim relacionadas ao momento do parto em si, que eu acho que é a principal insegurança delas, principalmente das mães de primeira viagem, assim. Então elas perguntam bastante sobre isso. E a gente tenta focar também bastante nos direitos delas como gestantes ali naquele momento. Que elas podem ter um companheiro ali com elas, o companheiro, a mãe, quem elas quiserem, alguma pessoa que elas confiam nesse momento, ter ali com elas, isso é muito importante. Que elas podem andar, que elas não precisam ficar na mesma posição o tempo todo durante o trabalho de parto, que elas podem comer, né, beber água. E muitas não sabem disso. Para facilitar o entendimento, são utilizados recursos visuais e didáticos, como esse exemplo demonstrativo da posição de encaixe da criança na hora do parto. O bebezinho vai forçando aqui, certo? Então são 2 coisas que acontecem para dilatar. O projeto conta ainda com a presença de uma doula, uma espécie de assistente do parto e responsável pelo bem-estar da mulher. A gente pensa bastante na questão saudável da gestação, faz os exames no pré-natal e tudo mais, mas a gente não sabe muito bem o que acontece com o nosso corpo, o que pode esperar para acontecer no trabalho de parto,
como que é o pós-parto, como que é a amamentação. Então, assim, a gente faz os pré-natais, mas sempre para um lado de pressão alta, como que está a gestação, o bebê está bem, não está? Mas tem essas dúvidas que ficam na mulher, né? Eu sou mãe de 2, também pari 2 vezes, natural. E a gente sempre vai ter dúvidas, sempre vai ter medos. E aqui com a gente é sempre baseado em evidências científicas, né? Então a gente também não está falando só experiências nossas, mas também coisas, a gente traz muitos estudos sobre isso. Informação, tranquilidade e conforto nunca são demais em um momento tão delicado, especial e recheado de dúvidas e incertezas. Foi bom, foi gostoso, um momento bom. A gente descontrai um pouquinho, né? E começaram hoje e vão até o dia 8 de outubro as inscrições para o vestibular 2019 da Unesp. Para se candidatar, os interessados devem acessar o site da VUNESP. Ao todo, são oferecidas 7.365 vagas em 23 cidades paulistas. A prova da primeira fase está agendada para o dia 15 de novembro. Já a segunda etapa está prevista para os dias 16 e 17 de dezembro. Outras informações podem ser obtidas no Manual do Candidato, disponibilizado também no site da VUNESP. Previsão de tempo estável pelo menos até quinta-feira aqui na nossa região. Vamos conferir os detalhes no Boletim do IPMET. Nós estamos sob o predomínio de uma massa de ar mais seco que deve deixar o tempo estável no decorrer dessa semana. Apenas na quinta-feira tem a aproximação de uma frente fria, pelo sul do Brasil, que deve ocasionar um aumento da nebulosidade no sul e oeste do estado de São Paulo. Na região de Bauru, não está se esperando chuvas significativas. Algumas pancadas podem ocorrer no decorrer da sexta-feira e do sábado, mas não chuvas bastante intensas, volumes baixos. Com essa massa de ar mais seca atuando, as temperaturas se mantêm elevadas, A gente está esperando máximas em torno de 30 a 32 graus e mínimas em torno de 14 a 16 graus. Devido a esse tempo seco, nós temos também baixos índices de umidade relativa do ar durante as tardes, estando já em estado de atenção em relação a essa questão do tempo bastante seco. Tempo firme em todas as regiões paulistas nesta terça-feira. Com isso, as temperaturas sobem e os níveis de umidade têm queda significativa ao longo do dia. Em Bauru, neste momento, a umidade do ar está em 36%. Os ventos são de 5 km por hora. Hoje as temperaturas ficarão entre 14 e 28 graus. Para amanhã, a mínima prevista de 15 e máxima de 31 graus. Em sessão realizada no fim de agosto, o Supremo Tribunal Federal votou e aprovou a terceirização nas atividades fim das empresas. Agora, as instituições poderão escolher o modelo mais conveniente de negócio até para a atividade principal que desempenham. Para falar sobre as implicações que essa decisão pode trazer, a gente recebe hoje aqui no estúdio o professor do curso de administração da Unesp em Tupã, Renato Dias Batista. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Renato, vamos começar falando então, sobre essa aprovação. A gente já tinha as terceirizações de atividades meio, como limpeza, segurança, e agora vem essa aprovação. Quais as implicações ou os benefícios que essa aprovação traz para as empresas? Bom, agora a terceirização ela pode ser realizada de forma irrestrita, ou seja, todas as atividades podem ser terceirizadas. Alguns aspectos devem ser levados em conta nessa decisão, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Em primeiro lugar, sim, pode ocorrer uma ampliação do número de vagas. Empresários que estavam, de certa maneira, em dúvida se contratariam ou receosos
podem acreditar que essa forma de flexibilização do trabalho garanta uma certa tranquilidade na forma de expandir a atuação da sua empresa. Um segundo aspecto é que sim, ela também, por outro lado, pode gerar um trabalho precário. Isso ocorre porque quando alguém é terceirizado, ou, corrigindo, quando uma atividade é terceirizada, essa atividade será realizada por uma empresa prestadora de serviços e essa empresa prestadora de serviços pertencerá a um outro sindicato. Então há uma perda significativa aí dos ganhos obtidos quando o sindicato da empresa é muito mais forte do que o sindicato da prestadora de serviço. Há uma redução da carga, ou melhor, do salário, porque o piso salarial dessas empresas prestadoras de serviços tendem a ser menor. Um outro aspecto também é que haverá uma redução significativa dos benefícios espontâneos. Benefícios espontâneos são aqueles benefícios que as empresas, principalmente grandes corporações, concedem ao trabalhador de forma independente, sem estar vinculado às leis trabalhistas ou relações com sindicatos. Quando ela terceiriza uma atividade e aqueles funcionários que forem trabalhar para essa prestadora de serviço deixarão de receber esses benefícios espontâneos. Então há sim uma ruptura significativa, porque muitos desses benefícios espontâneos eles suprem determinadas lacunas do Estado no que diz respeito à educação e saúde, principalmente. Um outro aspecto que precisa ser levado em conta também, e às vezes nesses tempos políticos se ouve isso, e dizem que a terceirização rasgaria a carteira de trabalho. Na verdade, não ocorre isso. Muito pelo contrário, ela vai formalizar as relações de trabalho. O trabalhador que atua de maneira informal ou de modo independente pode sim estar dessa maneira trabalhando de uma forma onde os tributos sejam recolhidos. Mas há uma perda significativa nessa relação. De alguma forma é possível lutar para que esses direitos não sejam perdidos ou esse é um fato concreto? Olha, é um fato definitivo, principalmente porque algumas empresas, alguns sindicatos são muito fortes e tiveram conquistas que duraram muito tempo. Foram conquistas obtidas por uma significativa atuação desses sindicatos junto às empresas. Logo, seria extremamente, seria extremamente ingênuo esperar que uma empresa terceirizada concedesse todos os benefícios possíveis dos quais as grandes corporações, principalmente as grandes corporações, concedem. É preciso frisar também que a terceirização não é obrigatória, aí fica a cargo da empresa que entenda que aquelas prestadoras de serviços também tenham um mínimo de relação em respeito às normas e às leis do trabalho. Você não pode contratar qualquer prestadora de serviços imaginando simplesmente em reduzir seus custos. Isso seria também uma forma bastante incipiente de gestão. Você citou o fato do aumento das vagas de emprego por meio das terceirizações e hoje no Brasil a gente tem cerca de 13 milhões de desempregados. Ela viria para suprir esse montante? Eu não acredito que chegue nesse nível em hipótese alguma. Haverá sim um crescimento que precisa ser analisado com muito cuidado também. Algumas ideias tomadas em tempos de crise são ideias um tanto desastrosas. Não acredito que haja um crescimento significativo, até porque não é apenas as relações de trabalho que interferem na economia, há todo um conjunto estrutural que precisa ser redesenhado. Também as ideias devem ser observadas com cautela, principalmente ideias oriundas apenas das empresas. Imagine, por exemplo, se alguém nesse momento dissesse que reduzir o salário mínimo fosse uma alternativa significativa, que o salário mínimo deveria ser de R$800. Aí você pergunta, isso diminuiria? As pessoas trabalhariam dessa maneira por um salário tão menor? A resposta é sim. Se você entender uma pessoa que está passando necessidade dentro da sua casa e oferecessem para ela um salário de R$800, haveria filas nas portas das fábricas.
Então, cabe ao Estado e não às empresas regular a forma mais inteligente no quesito trabalho. Rapidamente, para a gente encerrar, quais os desafios nesse campo do futuro presidente do Brasil a partir do ano que vem? O futuro presidente deverá ser um articulador. Os tempos não serão fáceis, seja a presidente ou o presidente. Sim. Ele deverá ouvir todos os pontos de vista, saber, de fato, decodificar o que significa democracia na América Latina. Nós vivemos tempos onde há uma velocidade tecnológica. Nenhum governo anterior resolveu o problema dessa inserção de pessoas no mundo tecnológico. As universidades, as escolas estão defasadas para aderirem a um mundo onde as tecnologias de ponta sejam protagonistas. Tá certo. Eu agradeço mais uma vez a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Por hoje é só. Para ver reportagens sobre projetos de pesquisa ou eventos da sua unidade, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O nosso número é o 14 99836 1190. Fique ligado nas novidades da nossa programação, também pelo nosso canal no YouTube. Eu te espero aqui amanhã. Tchau! We'll be right back.